Com imensa satisfação que a PUC-Rio, o CCEAD, Coordenação dos Cursos de Educação à Distância, o Decanato do CTCH, apresentam mais essa edição do projeto Leitores da Ribalta, da Cátedra Unesco de Leitura, também com o Instituto Embratel 21. Eu sou Érico Praga, coordenador do projeto mediador desta mesa. Contamos hoje com a presença dos poetas Cristina da Costa Pereira, D'Artagnan Holanda e Márcia Leite. Para os que não conhecem, o projeto Leitores da Ribalta prevê entrevistas e depoimentos com personalidades, com gente notória, de notório envolvimento com o circuito cultural e poético da cidade do Rio de Janeiro nos últimos 10, 15 e 20 anos. E prevê que esse depoimento passe por um cunho pessoal, impressionista, subjetivo, das suas próprias trajetórias de leitor, tá? Como foi feita a sua formação, seus primeiros contatos com a leitura e, principalmente, através da poesia, qual o nível, o grau de influência que a poesia teve nessa formação. São contatos pessoais, cúmplices, pessoas que influenciaram a sua leitura, que podem ter sido pessoas físicas, da família, encontros, até mesmo autores, né, que influenciaram e despertaram pelo gosto da leitura, até o momento em que vocês se encontram. Nós nos encontramos lá, porque existe um circuito de pessoas muito conhecidas, né, de saraus, de agremiações, sindicatos, apresentações performáticas, gente que lida com teatro, com a música e com a poesia, uma integração de linguagem muito enriquecedora. Tá? Então nós vamos começar com depoimentos pessoais e depois partiremos para uma interação mais afável, mais afetiva e mais integrada entre nós, os depoentes. Eu gostaria de começar, então, dando a palavra para Cristina da Costa Pereira para dar o seu depoimento. Fique à vontade, Cristina, por favor. Bom, então vamos começar lá no fio inicial da vida. Eu diria que eu tive 3 influências como criança. Veja bem, sem as memórias não há nada a contar, né? Então a gente está tentando lembrar, tirando aquilo da memória, o fio da memória. Monteiro Lobato, influência definitiva. Influência, para mim, uma literatura definitiva, que naquela época eu não tinha consciência, hoje eu tenho. E esse Monteiro Lobato, de Reinações de Narizinho, de Viagem ao Céu, de Saci, de Emília no País da Gramática, né? Foi a formação que me fazia, dentro do meu quintal, e a lua, e me encontrar com São Jorge. Então isso é mágico demais. Ao lado daquele prosaico, Dona Benta, tia Anastácia, né? Pedrinho, Narizinho, é o dia a dia de todos nós, a avó, né? Dona Benta, aquela sabedoria de Dona Benta se antepondo à pedagogia caduca de disciplina excessiva do colégio. Então aquilo ali. E, ao mesmo tempo, os personagens do imaginário de Monteiro Lobato nos trazia. Seriam quem? O Rinoceronte Quindim, né? O Visconde de Sabugosa, um sábio falante. Imagina um sábio falante, antepondo-se ao orientalismo dos sábios silenciosos. Aquele sábio falava muito, né? E tínhamos quem? Emília, figura de Emília, o Saci, tão brasileiro. Então, esse convívio desses personagens tão naturalmente, através do pó do pilim-pim-pim, por meio do pó do pilim-pim-pim, se chegava, que praticamente é o recurso da literatura, para ele se transportar para o mundo da literatura, o mundo da imaginação. Então, esse Monteiro Lobato foi definitivo, tá? Para mim, eu acho que se os professores, digamos assim, tivessem um pouco de consciência, adotariam Emília no País da Gramática, para ensinar as crianças, porque aquilo ali é uma, né, geografia de Dona Benta. Uma outra influência fortíssima também é o Júlio Verne. Júlio Verne, que era uma literatura de infância, eu tinha primos, né? Os meninos liam Júlio Verne, então tinha a história de... Aí eu, uma menina, adorei Júlio Verne, aquele visionarismo, futurismo de Júlio Verne, que foi prever coisas que depois aconteceram. A ida do homem à lua, o mundo submarino, o outro lado. Meu tio era livreiro, então vamos botar a pessoa do afeto. E ele levava pra gente os livros. Para sobrinhos, para sobrinhos, ele era meu padrinho também, eu era privilegiadíssima, levava isso tudo. E nesses livros infantos juvenis que ele me levava, a gente vai destacar também o Monteiro Lobato como tradutor, né? Monteiro Lobato, tradutor de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.
Quer dizer, Monteiro Lobato, tradutor dos contos de Andersen, dos contos de Grimm, né? Então esse Monteiro Lobato, imagina, foi básico até para isso. Então, esse tio livreiro também trazia o quê? Trazia os contos russos, aqueles contos romenos, que aí era um outro lado, aquela literatura das ilustrações. Eu acho que isso influenciou na minha vida inteira. Meus livros, eles têm que ter o conteúdo, mas eles têm que ter a beleza gráfica. Então esse tio livreiro foi o responsável por me trazer toda essa literatura que eu coloco para vocês. Chegando no ginásio, digamos que eu passo daquela literatura infanto-juvenil para o mundo adulto. Qual é a minha descoberta? Já no ginásio, nós estamos falando no momento em que o ensino público, imagina, eu, 56 anos, vou fazer 57, vamos colocar isso em termos de Brasil. O ginásio era um espetáculo. O ginásio estadual era uma escola de altíssimo nível, né? E no meu ginásio, a minha descoberta para o mundo do adulto, dessa passagem, foi a Cecília Meirelles. Por quê? Na antologia do ginásio você já dá. No finzinho do ginásio, eu começo a descobrir essa Cecília Meirelles. Eu digo a você, Érico, que na minha concepção, se a gente pode falar assim, existem várias, como a gente pode dizer, tipos, modalidades de língua portuguesa. Então nós temos aqui um Rosa, temos um Drummond, temos uma Cecília, temos um Alencar, um Machado de Assis, Quintana, meu adorado Quintana, enfim, Bandeira. Então tudo isso são, na minha concepção, nós somos privilegiados brasileiros. Pessoa, que não é Brasil, mas é língua portuguesa. Então tudo isso são... Cecília Meirelles, numa só, na minha concepção, ela reúne essas várias modalidades da língua portuguesa. Cecília, porque Cecília é a cronista, Cecília do Escolha os Seus Sonhos, Cecília é a jornalista do Diário de Notícias, Cecília é a poetisa ou poeta, como ela preferia, como ela cunhou esse termo, de romanceiro da Inconfidência, né? Então essa Cecília do ginásio, para mim ela reúne várias modalidades de língua portuguesa numa só. Então a Cecília foi a minha passagem para o ginásio. Ali eu descubro essa entrada no mundo adulto da literatura que estava lá, na literatura infanto-juvenil. Agora, eu me lembro muito bem das antologias em que se privilegiavam os poetas parnasianos e os românticos. Na minha época de antologia de estudantes. E quem que fez o rito de passagem, para mim, muito pessoal, o depoimento é muito pessoal, o rito de passagem de uma poética tradicional, vamos dizer, para uma nova poética. Quem foi esse? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, porque veja bem, eu quando descobri já estou no clássico, né? Manuel Bandeira, imagina o modernismo do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade. Aquele modernismo chapado, eles já começaram modernistas. O Bandeira vinha com aquela cunha, apesar de que ele nunca foi uma pessoa de cânone, na minha concepção, né? Ele saía do cânone, de qualquer cânone, mas ele teve a sua fase Parnaso simbolista. Mas quando ele começa modernista, eu ali no clássico, abrindo aquelas poesias do Libertinagem, 1930, ali eu descubro foi o meu rito de passagem do que se entendia por uma poética tradicional, por uma nova poética. Então, o rito de passagem foi Bandeira, né? E a partir daí, digamos que a minha formação de literatura, fazer o FRJ, e descambou então para as paixões, né? As paixões. Eu tive uma professora que eu considero uma influência bárbara, chama-se Bela Joseph, né? Fui aluna dela no FRJ, na literatura hispano-americana. Estava, na época que eu estava fazendo a faculdade de letras, de 72 a 76, o auge, chamado boom da literatura hispano-americana, né? Então, ali foi para mim, e eu fiz espanhol instrumental também, com a Helena Ferreira. Então, aqui foi a minha descoberta da literatura hispano-americana e espanhola. É uma coisa que me agrada muito. Então, aqui, imagina Manuel Puig com seu folhetim, Garcia Marques com seus 100 anos de solidão. Na época que as coisas não tinham nome, quando eu abri aqueles 100 anos de solidão, em que se dizia, né? Eu tenho até um trecho aqui que eu quero ler, porque isso é fundamental até para a própria literatura, né, de sem nome. No primeiro momento era tudo nominado, aí chega, logo nas primeiras páginas de 100 anos de solidão, isso me encantou, por isso eu trouxe para mim, isso é uma coisa emocional. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Então,
Isso aí, quer dizer, Gabriel Garcia Marques e já tinha João Rufo, com seu Pedro Páramo, que desencadeou todo esse movimento dessa literatura fantástica. E a Bela Joseph, antenada com aquela literatura fantástica, me deu a formação. A Helena me trouxe a paixão pelo Garcia Lorca, que começava lá no clássico, mas descambou, então, a paixão pelo Garcia Lorca. Outra influência na literatura, Pessoa, aquele homem múltiplo, que tinha 3 heterônimos além do ortônimo, mas depois eu descobri que tinha 72 heterônimos em Pessoa, por conhecer da Teresa Rita Lopes. Então aquele Pessoa, que em Pessoa tinha 72, a gente não conheceu, aquela multiplicidade também me encantou. Então nós temos toda essa influência na literatura, que eu acho que isso me levou para o livro. Então eu comecei com aquele tio livreiro, que me deu tudo isso. E quando eu chego na literatura, você vê, eu comecei na biblioteconomia. Eu tinha um professor de latim, Marcílio, e do clássico, e tinha uma tia bibliotecária da Biblioteca Nacional. Então, fatalmente, eu estava fadada ao livro, todos eles me levando para a biblioteconomia. Eu entro na biblioteca, inaugurando ali o porão da Biblioteca Nacional, que é o professor Edson Carneiro, o meu professor, coisas muito boas de folclore. Mas o que acontece? Entra um momento político, onde eu tive um envolvimento que eu precisei me afastar. Largo, abandono a biblioteconomia e me reencontro então com a literatura na UFRJ 2 anos depois. Aí de 72 a 76, aí sim eu faço a literatura, entro no curso de literatura e descubro a minha vocação de escritora. A vocação de escritora dentro da literatura, lógico, na faculdade eu estava naquele movimento de poema, poesia alternativa, de mimeógrafo. Eu ficava ali, mas não ficava. Eu não fui daquele movimento. Eu participava, mas eu não estava dentro daquele movimento, sabe? E não foi pela poesia que eu comecei. Eu sinto assim, que a vocação do escritor era um chamamento interior. É assim que eu entendo. Vocação vem do latim vocare, chamamento. É aquele canto da sereia, né? Então, por isso, eu acho que eu tinha aquela consciência, quando eu comecei a escrever, talvez pelo dado da espiritualidade. Eu sou de uma família de alemães, isso está completamente ligado à minha literatura. Chegaram no Brasil espíritas, e meu pai era um alemão Ogan de terreiro. Então a Umbanda, o espiritismo, está na minha literatura também. E por isso que Rosa, Pessoa, Cecília Meirelles, Garcia Lorca me encantam tanto, porque eles eram absolutamente conscientes do seu processo. Sua poesia, seus escritos diziam isso, e seus depoimentos, principalmente Rosa, contundente, dizia isso. Então, esses escritores foram a minha formação. A minha vocação de escritor, para mim, ela tem uma consciência de que você não pode estar comprometido com os conceitos de sucesso ou fracasso. Isso pertence ao livreiro, meu tio, que estava lá. Era ele que tinha que vender livro. Claro que o escritor quer que seu livro seja lido, que a gente precisa da comunhão com o leitor, com o outro. Mas a gente, no ato da escrita, da criação, que está ligado ao mistério da própria vida, a gente não pode estar preocupado com sucesso e fracasso. Eles advirão ou não. E isso não nos compete. Essa consciência eu tenho. Essa consciência me foi dada, talvez, por esse contato com o mundo da espiritualidade, com o meu próprio pensamento, né, de instigação. E então essa chegada na literatura da vocação do escritor, que eu acho fundamental, e também dizer dos encontros culturais, né? Porque, veja bem, quando eu lanço meu primeiro livro, uma coisa que eu acho irônica, paradoxal e também instigante, isso faz parte do sagitariano signo, né? Eu entro na literatura escrevendo o quê? Sim, eu tinha 2 caminhos na minha vida. Ou eu fazia a pós-graduação, tinha tudo para fazer a pós-graduação, tinha um incentivo de professores, tinha toda uma história que eu passei em primeiro lugar para a faculdade de letras, professores, não tem outro caminho, a pós-graduação. Mas nesse momento eu me encontro com ser escritora, talvez porque para muitos não seja uma coisa compatível. Eu hoje sei, quer dizer, poxa, podia ter feito pós-graduação, já estaria numa outra situação. A próprio meio acadêmico te ajudaria a fazer os livros, né, veicular, as gráficas já são dali, o meio acadêmico te dá uma chancela. Nesse momento eu fui me encontrar com um povo, sabe-se lá por quê, do qual eu não defendo, de cultura ágrafa, com desprezo pela linguagem escrita. E esse povo cigano me fez fazer uma trilogia, Povo Cigano, 3 ensaios, Os Ciganos Continuam na Estrada e Lendas de Histórias Ciganas, pelo Editor Imago. E ainda um infanto juvenil, um mundo de imaginação de um menino cigano convivendo com um não cigano, foram 4 livros pelo Editor Imago.
essa ligação com a literatura ágrafa me deu um outro, né, eu que amava tanto a linguagem escrita, a palavra em estado escrito, vou aprender com o povo de cultura ágrafa e literatura oral. Olha lá, a tia Anastácia, com seus contos, com suas histórias de criança, né? Então, eu passo a ter contato com esse povo cigano. Isso foi fundamental na minha formação de literatura. Eu não era antropóloga, não era etnóloga, sequer geógrafa, uma professora de literatura. E não fiz o estudo do pós. E hoje eu entendo como, para mim, foi o melhor caminho. Porque eu já vi gente de literatura dizendo, se eu tivesse que escrever um livro com uma inspiração espiritual na criação artística, talvez como dos ciganos, eu seria policiada pela pós-graduação, pelo meio acadêmico. Também na questão da escrita da gente, que eu tenho essa sensação. Me ajudou muito o conhecimento da língua portuguesa, sim, porque durante 12 anos eu fui professora da rede pública e particular, né? Depois, aqueles conteúdos pedagógicos, daquelas reuniões de pais, eu não aguentei mais. Não era nem tanto o aluno, né? Que o entorno, eu aguentei durante 12 anos. Depois passei a me subsistir como trabalhar em editora. O aluno, de certa forma, é basicamente o que nos sustenta. Exatamente. Mas dá energia. E o sustento econômico não compensava. Então eu procurei entrar nas editoras e foi o melhor caminho também na minha opção. Mas o que eu percebi? A língua portuguesa é fundamental para o nosso aprendizado, Érico. Fundamental para quem vai escrever. Esse conhecimento eu não renego. Agora eu posso te garantir, principalmente para a criação da poesia, não falo nem dos ensaios, nem do romance de literatura infanto-juvenil, mas para a poesia é bom mesmo que a gente esqueça a famosa matéria da faculdade que é o LIT, Teoria Literária. Porque se você ficar consciente dos seus conhecimentos e aplicando-os, você vai fazer fatalmente uma poesia travada. Então eu aprendi isso. A língua portuguesa é fundamental para você ter o manejo dela, você trabalhar com ela, você investigar, você se aventurar. Esse conhecimento é fundamental, nem que seja para depois deixar de lado. Agora, a teoria literária, se você se apegar muito para fazer poesia, trava. Tudo isso é o depoimento pessoal, né? Então, eu vi que a literatura me ajudou, mas eu também tinha que ter eu acredito piamente nessa questão da inspiração. E essa inspiração, esse dom, isso tudo a gente tem que se desconectar um pouco dos aprendizados e deixar pular o nosso interior, né? Era uma das primeiras perguntas que eu ia fazer. Óbvio que eu não vou fazer as perguntas para você agora, mas normalmente o que eu faço? Eu deixo algumas questões como provocação ficarem incubadas e depois nós podemos fazer a nossa interlocução aqui, o nosso diálogo, né? Eu vou começar pela última questão, voltando à primeira pergunta que eu ia fazer. O Código Pirlim-Pim-Pim seria justamente essa possibilidade de criar possibilidades e não de se aferrar a uma teoria literária, né? Não se aferrar a uma única visão absolutamente racional das coisas. O Código Pirlim-Pim-Pim, mais do que a entrada no literário, é uma entrada no amplo rol de possibilidades que existem através da imaginação. E que ele trazia para a gente uma O Código Pirlim-Pim realmente é uma metáfora boa. Uma metáfora muito forte. As pessoas perdem tudo pelo racionalismo específico, né? A questão que as meninas não leem, que os livros que você começou a ler numa fase adulta, e a pergunta que eu deixo no ar é se existem realmente livros para meninas e meninas e livros para homens e mulheres. Hoje eu sei que não. Hoje eu sei que não. Na época, eu poderia imaginar que sim, mas, talvez pelo dado cultural, mas eu não obedeci esse dado, porque, veja bem, Júlio Verne era uma literatura para meninos, né? Uma época, mas como meu tio era livreiro, ele trazia tudo. Então, veja bem, a maior influência foi meu tio livreiro. Sem dúvida nenhuma, que trouxe tudo. Isso é que é importante também, que era o que eu ia comentar, foi a sua necessidade de citar certos nomes, como, por exemplo, Edson Carneiro e Bela Joseph. Bela Joseph, lá, porque eu sempre acho importante você trazer certos nomes à tona. Gente que nunca fez questão de ser chamada à tona como gente famosa, né? Mas que foram nossos professores, as nossas pessoas. Bom, Bela Joseph, fala. Não, e há uma série de outras coisas também que eu vou deixar para fazer as perguntas posteriormente, porque aí eu faço as perguntas para todas as pessoas também. E antes de passar para D'Artagnan Holanda, eu gostaria de chamar à mesa
Jorge Ventura. Por favor, Jorge Ventura, poeta, homem do teatro, vai nos dar o seu depoimento, logo após o Thalys D'Artagnan Holanda contar um pouco da sua história, da sua vida de leitura, da sua vida de poeta, da sua interação com as personalidades, pessoas que fazem poesia e o gosto por essa poesia e por essas pessoas. Por favor, D'Artagnan, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou paraense, estou no Rio há 48 anos, vim para cá já beirando os 22 anos. Né? Eu comecei lendo gibi. Aos 7, 8 anos de idade, meu pai achava que através do gibi eu começaria a sentir o gosto da leitura. E com certeza é verdade. Até hoje, um gibi me cai bem nas mãos. Eu te dizer que eu estou com a revista do Demolidor ali dentro. Até hoje. Até hoje. Não posso, quando eu vejo nos jornais que vão lançar um novo filme de Super-Homem, Batman, Tarzan e outros heróis da literatura que eu diria infantil, eu fico ansioso, não durmo direito até correr para o cinema na primeira apresentação. Pois é, mas fui chamado a ser leitor pelo gibi, assim como fui picado pela poesia quando vi uma lua numa poça d'água. Então, facilmente naquela época, né, 49, 50, você era muito fácil você aprender a ler, a gostar de ler. Por quê? Porque em Belém as pessoas ficavam na avenida onde eu morava, era uma avenida, você via de tardinha, depois que o sol, né, esfriava um pouco, aquelas senhoras sentadas à frente, cada uma com um livro na mão. Era impressionante. Você corria os olhos e você via dezenas de senhoras, até onde os olhos chegavam, dezenas de senhoras com um livro na mão. Você passava pela sua mãe, estava ela sentada, ela olhava para você, para onde você vai, vou para tal lugar. Mas quando você voltava, já à noitinha, estava ela saindo da cadeira com o seu, um Alexandre de Mar. Por isso meu nome, D'Artagnan. Com certeza absoluta. D'Artagnan é cidade dos 3 mosqueteiros. Né? Ela adorava isso. Então, Racine. Eu me lembro bem desses livros nas mãos da minha mãe, era Racine, era Dostoiévski. Vejam vocês, eu comecei pela literatura europeia, porque era Dostoiévski, era Racine, era Molière, era Corneille, né? E principalmente, depois do gibi, me veio Shakespeare. Shakespeare, que até hoje eu sou verdadeiramente apaixonado por ele. Eu acho que todo poeta, eu acho que todo escritor, com certeza, tem Shakespeare no seu coração e na sua cabeça. Ele não faz bem em sua cabeça, ele faz bem ao coração também, né? Assim como muitos outros poetas fazem. Por exemplo, eu vou voltar para cá, de repente eu não vou discorrer tão bem como nossa querida Cristina Pereira, que ela subiu o degrau. Eu vou fazer uma descrição de certa forma barroca. Eu vou lá, vou para cá, vou para a esquerda, para a direita, para o centro, para cima, para baixo, né? Porque há um poeta também que eu tenho, 2 poetas que me tocam profundamente, um deles que até já fiz um trabalho, que é o Jorge de Lima e o Cassiano Ricardo, né? Porque vejo muito de teatro neles, né? Muito de teatro.
E é preciso que eu diga também que o gibi me levou a ler, né? Mas olha, gente, o teatro me levou a viver. E até hoje, sempre que eu posso, principalmente em espaços carentes, faço eu um trabalho que eu chamo de iniciação teatral. Eu acho que o teatro ajuda você em todos os sentidos. Ele mexe com você desde o dedinho do pé até o último fio de cabelo, né? Eu, quando faço meus trabalhos, principalmente com os jovens, faço hoje em dia, até hoje, na Ilha do Governador, eu estou indo para a quarta peça de teatro com um grupo de senhoras, são 23 senhoras e senhores. Eu digo senhoras porque a maioria são senhoras, eu tenho 3 homens lá, e a idade vai de 54 anos até 91, já indo para 92. Eu tenho uma amiga de teatro, uma trabalhadora de teatro como eu, que é a dona Maria Pires, que ela vai para 92 anos, não usa óculos e é a que melhor decora. Tem uma inflexão maravilhosa, tem uma dicção sensacional. E eu digo sempre, dona Maria Pires, em qualquer espaço teatral a senhora vai aparecer. Ela é excelente. Então isso faz muito bem. Até hoje, se me chamarem, eu vou. Já trabalhei em favelas, já trabalhei em clubes. No meu próprio condomínio, formei um grupo de 83, que foi até 97, quando nós ganhamos uma série de prêmios. O estado do Rio todo conhecia o grupo Embaixo do Poste, era o grupo teatral Embaixo do Poste, que nós durante muito tempo não tínhamos um lugar para ficar e ensaiávamos embaixo do poste mesmo, era muito interessante. E tínhamos 20 e poucas pessoas no grupo, né? Eu posso voltar então a Belém de novo, porque isso já aqui no Rio, quando eu cheguei em 58, que eu vinha para cá com a intenção de fazer o Itamaraty. Não a minha intenção, a intenção da senhora minha mãe. Ela queria que eu fizesse Itamaraty. Minha mãe era poetisa também. Minha mãe escrevia muito. Ela já aos 91 anos de idade escreveu um poema que até hoje eu guardo em casa, nem para a máquina eu passei. Está no papel já amarelado. Em 95, quando ela faleceu. Minha irmã Elba de Holanda, hoje nome de teatro, hoje nome de rua na Ilha do Governador, hoje nome de Casa de Cultura, Elba de Holanda na Ilha do Governador. Então, juntamente com os gibis, essas duas criaturas, minha mãe e minha irmã, né, sempre estiveram do meu lado, me contando coisas, me falando coisas, né, me contando histórias. Minha irmã falando dos filmes. Ela vinha muito ao Rio de Janeiro. Ela vivia aqui, trabalhou em circo, trabalhou no Teatro Municipal, foi sapateadora, trabalhou na Rádio Nacional, cantora, ela fez muita coisa. E eu era vidrado na minha irmã. Vidrado. Na minha mãe, por causa do livrinho sempre embaixo do braço, e sempre lendo, né? E a minha irmã, porque a minha mãe dava o exemplo lendo, a minha irmã não, dava o exemplo me segurando pelo braço. Eu deitado, ela não me fazia dormir, ela não me deixava dormir sem antes me contar uma história inventada ou tirada de um filme que ela havia, né, assistido aqui no Rio de Janeiro. Me levava gibis aqui, porque para chegar um gibi em Belém, era difícil. Era tudo muito difícil na ocasião. Inclusive eu deixei de ser aviador, deixei de ir para a aeronáutica, porque lá, depois de fazer 3 exames para a escola de preparatória de cadetes lá, né, em Barbacena, no terceiro eu consegui passar. Eu tinha um grupo de estudos lá, né? E
No terceiro eu consegui passar, mas fiquei em 6º lugar. Passaram 6, eu fiquei em 6º lugar. O 5º e o 6º, José de Ribamar e eu, não viemos passar por quê? Por causa do avião. Não tinha, era muito difícil ir o avião para apanhar. Então os 4 vieram, né? Mas os outros 2 ficaram em exigência. Ó, nunca esse avião chegou para nos pegar. E eu deixei de ser aviador depois que eu fui oficial da reserva do Exército. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, já era oficial da reserva do Exército. E aqui eu não deixei de cumprir com a minha obrigação. Primeiro regimento de Sampaio, primeiro regimento de Pontaria, regimento de Sampaio. Lá eu fiz o aspirantado, fui a 2º tenente, fui a 1º tenente, saí por força da lei, né? Mas no regimento de Sampaio, juntamente com os meus soldados, a gente já fazia poesia de uma forma ou de outra. Tanto que quando eu saí de lá, o capitão Clóvis falou assim: eu nunca vi um militar como o D'Artagnan. Que ele fazia poesia junto, fazia poesia nas marchas de 32 quilômetros. A gente estava todo mundo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí estava eu dizendo um poema e todo mundo, dessa forma, recitando comigo aquele pedaço do Isso é que é um poema, exemplo de militância poética. Isso é que é militância poética. A militância poética. Estava no sangue, com certeza absoluta. Tenho outros parentes, né? A família Holanda é rica, né? Como os escritores, né? Eu tenho muitos primos. Depois de 46 anos, há 2 anos atrás, eu fui de Rio de Janeiro, fui a Belém. Encontrei primos. Eu tenho um ainda que está com 92 anos de idade. Mas nem tive tempo de ver esse tio. Mas encontrei primos que têm livros, né, escritos. Foi muito bom a gente se reunir lá e conversar sobre a literatura paraense, sobre a literatura que esbanja aqui no Rio de Janeiro, e todos eles, ai que bom, ai que pena, por que a gente não vai para lá? Que realmente foi por isso que eu não fiz o Itamaraty, foi por isso que eu não segui, porque depois eu pensei em fazer a escola AMA, a Academia Militar de Agulhas Negras. Mas quando eu vi aqui no Rio de Janeiro, comecei a estudar, já fazia jornalismo em Belém. Em Belém eu já fazia jornalismo, em Belém eu já escrevia crônicas, já escrevia crítica de cinema, né? Então, mas quando eu cheguei aqui, que eu vi esse mundo maravilhoso de expectativa, né? Eu digo, não, é aqui que eu vou ficar, deixa o Itamaraty de lado, deixa o militarismo de lado e vamos passar a vagar pelo mundo da cultura, né? E a literatura é o que realmente o que mais me toca, apesar de eu gostar de pintar. Eu acho que pintar é maravilhoso. Eu vejo aquela tela branca ali assim e eu fico imaginando um pincel correndo ali em cima. Você nem imagina o que é. A pintura talvez seja melhor para o espírito, na minha cabeça, do que o teatro e a literatura e o escrever, vamos dizer assim. O escrever para mim é tenso. É bom até que eu coloque isso. É muito tenso, eu sofro quando escrevo. No meu Homem Sol, no primeiro livro que está com você, eu digo que qualquer coisa que eu escreva, qualquer frase que eu acho que é importante, eu digo isso quando falo para o meu pessoal do teatro, para o pessoal do clube da poesia, que nós temos lá no Sindicato dos Escritores. Eu digo que cada palavra, seja uma conjunção, ela tem força, é preciso que ela seja dita, é preciso que ela seja escutada, senão ela não existiria, né? Um que, um o, um e, um é, um pra, um para,
É preciso que se diga isso, para você sentir a força dessa palavra, né? Então, eu para colocar um para, às vezes eu sofro, eu suo. Ou eu procuro um copo de vinho, ou uma talagada de uísque, né? Ou até, quem sabe, às vezes, um cafezinho, e fico andando de um lado para o outro. Carlota sabe disso, eu sofro muito. É verdade. Talvez porque você tente diluir essa palavra em imagem. E é muito curioso que você tenha colocado que a pintura para você talvez diga mais para as pessoas, talvez a gente diz para as pessoas, é para a gente, né? Do que a própria palavra. A primeira pergunta que eu ia lhe falar, na mesma forma de provocação para você ficar incubado, é que eu acho que você foi o primeiro poeta que eu entrevistei cuja primeira inspiração da poesia veio de uma imagem e não de uma palavra. Foi justamente a lua em uma poça d'água, né? E realmente um poeta imagético pela formação, o gibi, né, que foi a sua primeira formação, e daí você passou para Shakespeare. E é uma curiosidade quando eu falei sobre o Demolidor, porque hoje em dia artistas como Joey Quesada, Frank Miller, o pessoal que se dedica ao graphic novel adulto, eles colocam textos de Shakespeare, colocam textos clássicos ingleses, muitas referências, e às vezes não só referências, como citações ou ilustrações, mas tem sentido com a própria estrutura narrativa. Você vê que eles foram influenciados na escrita, no desenho, na narrativa, no enredo deles, pela própria estrutura poética. Tá? Eu fiz duas colocações de dois grupos, da imagem, tanto da lua quanto do gibi, que você passou para Shakespeare, como também o corpo. Tá? Você disse que o teatro mexe com tudo. É necessário você experimentar a palavra ou a gente se experimentar, de repente, para sofrer menos com a própria palavra. Né? E outra coisa que é interessante também da experiência do corpo é que você disse que os seus exemplos não só foram da imagem, a qual a gente já se referiu, como também da irmã segurando o braço. A gente esquece muito da questão tátil, da questão olfativa, né? Da questão da nossa própria presença do corpo. Pensando numa situação como essa, de uma entrevista, o que será que isso influencia no que a gente vai falar, no nosso próprio sentido, no que a gente vai expressar? Justamente, tudo isso vai ficar incubadinho, né, nas nossas colocações depois, e eu vou passar para Márcia Leite dar o seu depoimento. Então, vendo aqui o que a Cristina falou, engraçado que as referências são mais ou menos as mesmas, porque são assim, da minha geração faz, é uma coisa. O gibi do D'Artagnan foi meu companheiro, Luluzinha todas, Pimentinha todas, entendeu? Aí é meu negócio do gibi para menino, eu lia tudo. E minha mãe assim era uma romântica, né? Mamãe também vivia lendo todas as coisas. Papai militar, mais fechado, e mamãe romântica. Então, o livro sempre fez parte também do meu visual, né? Do campo visual da minha casa, desde garotinha, e as revistas todas. O que eu comecei a ver, assim? Todas as lendas nascidas, todas as Cinderelas, todas as gatas borralheiras, todos os gatos chicotes, todos. Monteiro Lobato, com certeza. Certo, acho que todo mundo, quem não, né? Monteiro Lobato. E depois, um pouco mais tarde, eu passei para os romances da minha mãe escondida, lendo todos escondido, não era nada. Os proibidos, que está dentro do meu livro aqui. E elas, eu sou de uma família muito grande, minha mãe é capixaba, então tem muitas tias, todas muito interessantes, fantásticas. E elas, a gente sempre se reunia, né, para almoçar, domingo, todo mundo, e elas falavam muitas coisas, eu sempre ouvi, né. Então, lendo os livros da minha mãe, eu comecei a ler, sempre, o tempo inteiro, e eu não era uma menina muito agitada, sempre foi mais no cantinho, assim, né. Depois, todos os livros, contos de fadas, todos. Olha, eu acho que eu passei minha vida inteira nessa. Aí depois o romance da mamãe. Mamãe lia até Bárbara Cartland, tudo. Todas aquelas coisas. Dostoiévski. E foi por aí. Aí depois vai ser pra onde? Na poesia, a primeira coisa que... Vinícius, aos 13 anos um tio Bob,
Me levou Memórias de uma Moça Bem Comportada, esse nome levou. Tem sempre um time. E aí eu já era assim, toda Françoise Hardy naquela época, no ar das coisas, tudo ligações, músicas. Quando eu li aquele livro, falei, pronto, sou eu, e fiquei cada vez mais. Mas aí fui pro período romântico da minha época, com Vinícius de Moraes, que eu adoro Vinícius, os sonetos de Vinícius. Mas a poesia entrou em Meirelles, romance, esse aí foi que eu falei, essa coisa aí é boa. Mas eu já escrevia desde os 12 anos, não sei de onde eu tirava, e sempre naquele estilo assim, bem dramático. E hoje em dia eu sou menos dramática. Contraponto com a minha mãe romântica, eu passei a escrever coisas aos 12 anos eu já sentia gosto de terra úmida. Quer dizer, uma coisa assim, né? E por aí foi. E eu acho que o livro sempre fez parte da minha vida, eles são tantos. Hoje eu estou com 3 livros abertos lá em casa, de Cabala, sobre a alma da casa, né? E um de Fernando Pessoa, Cartas, Fernando Pessoa de Amor. Aí depois, mais tarde, Fernando Pessoa sempre tem tudo dele, tudo. Casa tem fotografia, todos os seus livros, todos os heterônimos. Até porque eu casei com um homem que era apaixonado por Fernando Pessoa também. Quer dizer, esse que eu tenho marido foi muito importante na minha vida. Então, ele levou tudo e eu, bom, Fernando Pessoa. Adélia Prado, que sou apaixonada. Guimarães Rosa, que foi um encontro importantíssimo na minha vida, que meu pai em Camaraty, eu era garota. Aí sai um homem porta fora, assim, enorme. Pra mim era enorme. Quando eu lembro disso, parecia que tinha 3 metros. Ele saiu porta fora, parou perto de mim, impressionante. Olhou pra mim assim, falou assim, uma francesinha, que interessante. Eu digo, o que é isso aí? Aí meu pai falou, não, é brasileira, minha filha. Aí eu tava em Holanda nessa época, né? Morei lá 3 anos. Aí ele só falava assim, eu nunca vou esquecer, que coincidência. Só que eu não sei porquê, ele repetia isso. Eu acho que talvez porque também falasse holandês, mandando alguma coisa dele. E isso me marcou, né? Aí quando ele foi embora, a funcionária falou assim, sabe quem eu sou, sabe quem é? Porque meu pai falou, não, ela falou Guimarães Rosa. Aí eu fui procurar Guimarães, mas anos depois. Nessa época o que marcou foi a imponência, você não imagina, que era uma coisa, parecia um gigante, parece, porque ele era todo místico, ele já estava por aí, exatamente. De repente eu acho que ele botou a voz na minha cabeça e falou, não, coincidência. Isso, Manuel de Barros, eu sou apaixonada, eu acho que... E como é minha formação musical, né, eu fiz o conservatório, todos os 8 anos, formatura musical, tive uma curiosidade enorme por línguas estrangeiras, né, sempre... A facilidade é uma coisa assim que eu acho que a gente jamais um pouco esse negócio, né? A coisa do cabeçamento. Então, a minha poesia é meio... Eu acho que a palavra tem magia, a palavra é mágica. É o som, o universo não tem aquele som, eu acredito. Isso não pode ser literário. Mas eu sou muito... A palavra para mim tem... Sabe, ela me envolve realmente. Já que eu escrevi Acolhedora de Palavras, você tem que estar nua para poder as palavras. Se mexer na palavra com qualquer coisa que não seja a tua pele, ela morre. É verdade. Entendeu? Então, a palavra para mim é mágica, é o que me move, é o que realmente me alimenta. Acho que... E encontros com pessoas, é muito curioso que você falou da figura do escritor como um gigante efetivamente materializado. E hoje que eu sei que ele é de fato um gigante, também ele estava, tem 4, na época tinha 3 metros. Foi uma coisa mágica isso. Eu já escrevi, já tinha coisas escritas dessa época. Mas esse encontro com o Guimarães foi uma coisa muito importante. Aí foi ler os contos, né? Comecei a mais por ele. Ele é essa também. Achava que outras escolas você tinha que ler. Mas não entendi ainda muito a importância daquilo. Hoje em dia releio, acho bacana. Mas esse encontro com o Guimarães Rosa é uma coisa que me... mais ainda, né? Se já existe a coisa do... Como você falou, o negócio da teoria literária. Eu também acho que isso aí você tem que, sabe, principalmente para a poesia. O que acontece é que quanto mais você lê, isso você vai, certamente se você quer se comunicar, se você quer passar,
Porque o Ferreira disse, então tem que mudar alguma coisa, nem que seja qualquer. Então você para fazer isso, você tem que pelo menos... Não vai ficar em transe, jogar não existe isso. Você tem que saber pelo menos que você está lançando ali para alguém. Você quer passar aquilo para alguém que não é só você. Então você tem que ter um mínimo um mínimo não, você tem que ter leitura, você tem que ler o outro. Se você não ler o outro também, você não vai escrever. Não. Eu não acredito em poeta que não lê. Não, também que não ouve. Isso é aquele evento lá do Fora maravilhoso, que lá todo mundo vai ouvir. É o que nós precisamos mudar um pouco nos nossos eventos de poesia. As pessoas às vezes dispersam. Então eu acho que se você não ouve o outro, se você não lê o outro, você não vai conseguir escrever, porque você vai escrever também para o outro. Então é tudo, a palavra, a leitura, isso aí me cerca o tempo inteiro, de tal maneira que fica meio complicado começar. E é muito curioso também, a universidade tem observado isso aqui, a diversidade da formação das pessoas que se interessam por poesia, né? Discute-se muito a ideia de e aqui tem já uma faculdade de formação de leitores, né? E eu fico imaginando, aqui tem. No Rio Grande do Sul e aqui. E aqui, exatamente. E eu, às vezes, eu me pergunto se haveria a possibilidade de existir uma formação de poetas, ou isso daí seria absolutamente impossível. Mais do que uma ignomínia, mais do que um paradoxo, uma ignomínia. A sua formação de música, musicista, eu tive aqui com o Carlos Costa, que comentou comigo, ele também músico, compositor, mas sem a formação disciplinada. Mas eu nunca exerci, nunca. Eu ajudei, tradução, secretaria executiva de multinacional, toda séria, toda administrativa, toda. Nunca exerci a música. A música, para mim, ela é um caminho de vida. Mas não cheguei na aula de piano ainda. Mas você acha que houve alguma influência do seu aprendizado de música? Por exemplo, Carlos Costa, ele teve a influência da letra. Um outro comentou comigo e disse, não, música eu defino como ritmo. Já acabou, não tem questão de verso, contar métrica. Meu verso é livre. Meu verso é livre. Mas a sonoridade, agora, me influenciou muito, claro. Até a própria leitura, que eu lia tudo. Eu tinha que ler, né? Então eu lia aquelas coisas todas. Formas de leitura diferenciadas. Sempre. Como é que a leitura tem um sentido tão amplo e como elas se interagem e desenvolvem a nossa capacidade. Eu tivemos aqui Verônica Dias, que é física, tá? Então a leitura dela dos integrais é uma leitura, a leitura das partituras é uma outra leitura, a leitura do corpo, principalmente que a gente tem discutido bastante, porque eu acho que tem que se colocar em pauta é um encontro, a leitura, as pessoas ouvirem o que os outros estão dizendo, né? E esse encontro pessoal, ou seja, irmos para trabalhar o teatro, irmos aos encontros para encontrarmos com pessoas, apresentarmos o nosso trabalho, termos uma espécie de respaldo, uma espécie de balizamento. Tá? Irmos aos encontros para nos encontrarmos depois dos encontros, que é o fundamental, ou encontrarmos com os poetas que esses encontros nos fazem encontrar indicações, influências. E delirar todo mundo junto, que isso aqui é importante. O delírio após os encontros. Depois. Eu acho que uma parte que eu esqueci de falar que é importante, que agora você está trazendo, eu faço, desde que eu comecei a lançar o primeiro livro, O Povo Cigano, eu já fiz um evento nesse dia. Em 1986. A partir daí, são 20 anos disso. Primeira Semana de Cultura Cigana da América Latina, Casa Rui Barbosa, Centro Cultural Banco do Brasil. Hoje, fazendo as Casas Casadas e Ciranda Literária. O que eu percebi? Por que a gente faz esses encontros? Claro que eles vão levar uma reflexão e depois a uma comunhão. Mas eu percebi que o básico disso aí, independente do intelecto e da arte, é o convívio. O importante é o resgate do convívio, que é uma palavra belíssima, estar com o outro e ouvir o outro. E ouvir o outro e estar com o outro, que é uma palavra que a gente precisa resgatar, porque a gente precisa resgatar o convívio. Então essa profusão de encontros culturais, que às vezes parece até uma obsessão, mas será que tem tanto poeta assim, é mais, antes de tudo, da minha vivência, eu tenho sentido, e que eu faço isso há 20 anos e não me tornei profissionalmente, como muitos disseram. Você devia estar ganhando dinheiro como produtora cultural, não vou ganhar dinheiro da editora trabalhando. Agora, nem mais dando aula. Mas por quê? O prazer do convívio.
essas mandalas culturais, são mandalas. Chega uma reflexão e acaba uma comunhão. Mas é um pouco, sobretudo, vocês trouxeram aí, importância, pode crer, que é o convívio, que é o que está faltando fora. É o encontro com o outro, que é o encontro da literatura. O outro, ouvir o outro, estar com o outro. O outro teu igual. Você tão diferente delirar com ele, vai poder. Não, mas diferente também. Não, mas o diferente que também. vai entender, Cristian, o outro diferente com certeza. Porque, por exemplo, nesse evento Todas Elas, alguns deles, que é da PERJ, um evento que eu idealizei para a PERJ, que é o enfoque na voz feminina, poesia contemporânea. O outro que eu estou buscando lá no Conselho Estadual de Mulher, que é o público que está lá, são as mulheres da comunidade. Que sempre seria diferente, porque não tem informação, não tem informação, não tem. Eu quis dizer diversidade de espírito, de pensamento, são diferentes, somos diferentes. Sim, são, mas elas nos ouvem, nos entendem. Mas eu, pessoalmente, e você também após esse encontro, eu busco o meu par delirante. Porque sem isso, entendeu? Eu quero a loucura das palavras, eu não sei o que é isso, no meu livro isso aqui desde. São as obsessões. Eu quero a conversa da lua na poça d'água, entendeu? E do pode ter tudo. Pode ter tudo na vida. Tudo na vida. Você pode qualquer coisa com um pouquinho de pó, tem até um anelzinho para guardar a poça, não precisa não? Eu o meu pó mágico daqui dentro, vazio, não tem nada, só eu enxergo. Por isso que é importante o nosso movimento poético no Rio de Janeiro. Convívio, essa comunhão de ideias, né? Daí que as coisas nascem. Ideias e sentimentos. Ideias e sentimentos. Se fosse só ideias, a gente colocava só o acadêmico. É verdade. Sentimentos. Que ali você vai contar uma coisa, você vai expor a sua poesia, o seu conto, e vai ouvir o do outro que está expondo também. Ali vocês vão trocar ideia, comunhão e emoção. Existe uma coisa muito importante no mundo de hoje, entre aspas, internetico, né, onde há esse isolamento individual. Então a gente vai justamente nessa contramão, essa coisa odierna que diz internet, que as relações são mais isoladas, né? E quando a gente promove encontros culturais dessa natureza, a gente consegue a socialização do homem, aquela coisa. Adventura. Já que você já acabou a palavra, eu não preciso colar o gancho, mas eu guardo depois o que eu ia dizer. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, tá? Érico Braga. Você já me anunciou, eu, Jorge Ventura, tenho 43 anos, sou ator, jornalista e publicitário. Curiosamente, a minha formação acadêmica não é literatura, né? Mas eu devo à literatura tudo que sou profissionalmente. Se hoje eu sou ator, eu devo à literatura. Se hoje eu sou jornalista, devo à literatura. Se hoje eu sou diretor de criação, né, na função de redator publicitário, eu devo também a esta literatura. Eu achei muito interessante, porque quando eu vim para cá, eu falei, gente, do que vou falar, né, a meu respeito, um pouco, né, minha vida, esta é minha vida. Mas assim, ouvindo assim, os nossos amigos aqui também convidados, é impressionante como eu encontrei traços, né, de interseção, né, de nomes, né, que fizeram muito parte dessa nossa iniciação poética. E eu começo um pouco também com o D'Artagnan, né, a questão do gibi. E é muito interessante porque a Cristina já tinha falado aqui sobre Cecília Meirelles, D'Artagnan fala um pouco dos quadrinhos, né, dos HQs, e eu percebo, Érico, que você também entende do riscado, né? Eu entendo também um pouquinho. O meu pai, ele é professor de educação física, já aposentado, e o meu pai foi assim, meu grande exemplo, meu grande modelo. Ele não era formado em português de literatura, mas ele sempre foi um bom escritor. Muito tímido, nunca lançou um livro. E acho que, de certa maneira, ele foi o meu primeiro assim, ponto de força, né? E para a literatura, para que eu me lançasse a literatura. Ele sempre desenvolveu isso em mim, né? O ato, o exercício de escrever. E ele era coordenador de um colégio no município de Duque de Caxias, na década de 70, e havia a diretora do colégio, a professora Olga, já falecida, e ela era formada em português de literatura.
Então, assim, era muito interessante, que eu adorava acompanhar meu pai, né, quando ele lecionava. Às vezes ele ficava na parte da noite só administrando o colégio. Então, pô, pai, me leva lá, tá, pra ver como é que é e tal. E eu ficava em algumas horas vagas à espera do meu pai, e a professora Olga lia alguns contos de Maria Clara Machado. Ela começou a me presentear Monteiro Lobato. Quer dizer, eu já vi alguma coisa em casa, já tinha lido também Monteiro Lobato, nomes também que já foram colocados aqui, acho que me lembro pela Cristina, né? Isso já começou a criar em mim uma postura de leitor, né? Muito cedo, acho até muito precoce. Veja bem, nós estamos falando da década de 70, quer dizer, eu cresci em um período que a coisa era um pouco fechada, era um pouco proibida, estávamos ainda vivendo o regime militar, a ditadura militar, então nada poderia ser, toda a nossa cultura era um pouco, né, cerceada, um pouco, né, e eu consegui criar, assim, essa massa crítica muito novo. E passei, então, a ler, de uma maneira também precoce, eu acho, né, comecei a ler o Drummond, e um nome que eu não sei se já foi dito aqui, esquecido, poucas pessoas lembram, que é o José Mauro de Vasconcelos, autor de Meu Pé de Laranja Lima. Poesia pura dentro do... Né? E o livro que me marcou muito, além do Meu Pé de Laranja Lima, foi O Coração de Vidro. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, de ter lido esse livro, era um livro de contos, e o primeiro livro ele falava sobre a morte de uma mangueira. Era uma mangueira que ele ia lá sempre, falava com essa mangueira, a relação. Então, é muito interessante porque esse conto mexeu muito comigo, porque além de eu ter criado todo o clima, né, a ambientação daquele bucolismo, aquele jardim vasto que ele te falava, e tinha lá aquela mangueira fantástica. Aquele menino era um gigante também, né? E também despertou também não somente a imagem, eu comecei a construir essa imagem, também o som da vilania, que era uma motosserra cortando aquela mangueira. Eu chorava, eu imaginava exatamente como era o corte daquela mangueira, o fim, a morte daquela árvore. Isso começou a manifestar em mim, assim, como diz o Ferreira, alguma coisa assim, né? Para você escrever, você tem que estar incomodado, né? Para você escrever, né? Acho que é mais ou menos isso, tem que sofrer, né, D'Artagnan, para escrever. E aquilo já me levou a escrever algumas linhas, né? A traçar algumas linhas. O que é isso que está acontecendo comigo? E no mesmo paralelo eu comecei a ler as aventuras de Júlio Verne, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem 20 Mil Léguas Submarinos, né? Viagem ao Centro da Terra. Eu tive contato também com as histórias em quadrinhos, que naquela época era muito combatido, né? Inclusive, para alguns nomes, né, famosos da literatura, eles taxavam como subliteratura, vejam vocês, né? E hoje, tese de doutorado, existe toda a outra... Né? A própria Cecília era contra, né? Porque abusava-se muito de gírias, né? Dizia que era subliteratura, que estava influenciando de uma maneira negativa as crianças. Eu pouco me importava, e acho que meu pai sabia muito bem dividir isso. Ele disse, pessoal, você tem que ler assim, o que está acontecendo agora no gibi. Vou proibido de ler um gibi, mas eu quero que você leia o Machado de Assis, o José de Alencar. E eu pertenço àquela classe média que você poderia entrar numa escola pública, que você... Eu cheguei a pegar um pouquinho de latim, eu tive uma formação, eu posso dizer com orgulho, eu estudei em escola pública, hoje a coisa está um pouco complicada, né? E o meu primeiro grau foi assim, o meu primeiro início, meu primeiro contato mesmo com a literatura. Eu comecei a estudar realmente Drummond, Machado de Assis, José de Alencar, e comecei assim, aos 12, 13 anos, já a tentar usar algumas coisas. Tudo era referência, eu tinha com isso um olhar diferente do mundo. Curiosamente, eu era uma pessoa muito tímida, aliás, que eu não sou. Porque as pessoas confundem um pouco essa coisa do ator se desinibido, desinibição, vai numa outra esfera, né? Talvez seja até inclusive um mecanismo de defesa, né? E aí, tudo que eu observava, né, as brincadeiras de moleque, de rua, quando eu jogava botão, futebol de botão, que hoje
não vejo mais as crianças. Ainda tem. Eu além de narrar o meu próprio treinar, eu jogava comigo mesmo, eram duas equipes diferentes, eu fazia quadrinhos, versinhos para meus botões artilheiros. É uma coisa de doido isso. Então eu narrava, eu tinha som, tinha imagem, eu criava toda uma atmosfera. Então eu me lembro que, na época, em 76, aquele Narciso Doval, o artilheiro que foi pelo Flamengo em 72, foi pro Fluminense, o tricolor, aí ele foi artilheiro. Eu comecei a rimar, a bola é branca, mas não é oval, nosso artilheiro é branco e é do oval, umas coisinhas ridículas, né? Mas que havia muito o quê? É o cruelismo mesmo, né? É aquela coisa da infância que estava começando a tentar escrever alguns versinhos. E eu falei assim, olha, eu queria realmente continuar isso. Não sei por que eu não segui literatura, mas a literatura fez com que a palavra ficasse muito forte para mim. Da palavra eu parti para a imagem e para o som. E isso eu juntei, aí eu comecei a desenvolver, a recriar as histórias que eu lia. Então era muito comum, quando eu li um livro, eu gostava de reescrever aquele livro, recontar aquele livro, recontar interpretando aquele livro. E eu saía da literatura ali de todo o meu os livros escolhidos por mim, passava para dramaturgia infantil e também para teledramaturgia, que naquela época a televisão era uma coisa muito forte para mim. Eu cresci assistindo a TV, quando a TV não era algo interessante, inclusive as primeiras novelas. Então era muito comum eu ouvir os diálogos e recriar os diálogos, os seriados de TV. E eu começava, meu irmão, ouvindo, então eu cansei de reescrever os capítulos, mas uma coisa assim, eu achava assim, será que eu estou ficando maluca, né? As pessoas olhavam, começavam comigo e falavam assim, o que você está escrevendo? Não, que eu vi uma... E não tinha nada de videocassete naquela época, né? Não tinha nenhum videotape, né? Então eu, de tanto passar o seriado National Kid, eu já sabia as falas, né? Aí eu anotava aquilo e eu imitava, eu falei assim, não, esse final não está legal, por que o National Kid aqui é preso e tal, então eu vou recriar essa cena. E aí comecei a perceber, né, que eu já estava agindo, eu já estava criando uma movimentação cênica, né? Eu cortava, e tomando depois umas palmadas da minha mãe, cortava os lacinhos dela no cabelo para fazer o bigode do Zorro, eu pegava a cortina para ser a capa do Batman, eu e meu irmão já fomos resgatados pelo corpo de bombeiros, que a gente morava num prédio de 2 andares, porque eu usava bate-corda, aquelas coisas, né? Então, eu recriava todos aqueles textos, né? Eu falei, o que é isso que está acontecendo? Não, peraí, mas então na literatura, porque aí eu imitava também os meus ídolos, meus heróis, eu imitava. Então eu tinha imagem e eu tinha um som também muito forte em mim, porque eu imitava muito bem. Eu comecei como imitador, né? Vou imitar sei lá, um exemplo aí, um programa de um Chico Anísio, os tipos do Chico Anísio, era muito comum imitá-los, né? O Pantaleão, sei lá, o professor Raimundo, e assim também imitava os meus heróis. Então, além de recontar as histórias, eu assumi o papel de dizer, não, você tem que ser ator, você está imitando, você está escrevendo, você tem que estar no teatro. Então acho que eu sou ator. E é muito interessante que eu já escrevo há mais de 20 anos, mas a coisa é muito tímida ainda, sabe aquela coisa de você guardar ainda para o momento certo. Eu participei de algumas oficinas, achava assim, não, eu comecei a participar de algumas oficinas que a coisa entrou por um caminho muito sério, muito profundo, muito técnico, né? Essa coisa da estrutura, eu falei, não, mas eu não vou engessar. É muito interessante o que foi colocado aqui. Não vou engessar, então eu não sou poeta, então eu não sou escritor, não é assim, eu acho que é legal entender, mas eu tinha ainda uma certa imaturidade naquele momento de me rebelar para aquela coisa de você tem que, né, aprender isso, ler isso, só isso. E aí eu dei uma segurada. A literatura continuou fazendo parte da minha vida, porque nos encontros no teatro estudantil, sempre me chamavam para fazer uma encenação poética. Era um texto de Drummond, de Vinícius, eu me lembro que ainda no final, no final da ditadura, na verdade em 78, 79, com a anistia, não é isso? Seria anistia em 79, né? 79 para 80, no meio da anistia, Foi anistia. Nós lançamos uma que a gente chamava de poemontagem,
eu já estava ingressando, já concluí meu segundo grau, na época era um antigo científico, segundo grau, ingressando na faculdade, estava na Universidade de Gama Filho, já estava cursando jornalismo, e ao mesmo tempo eu fazia também Martins Pena, né? Era uma loucura. E eu me lembro que nós fizemos a montagem Procura Seu Amigo, com textos de Vinícius, de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, textos de Ferreira Goulart. Ali naquele momento começou a literatura a me transformar novamente. Quer dizer, aquele garoto lá de trás que começou a recontar as histórias, né, as fábulas, agora o garoto que dançou discoteque, do John Travolta, que tem aquela alienação, que passou por aquele processo de alienação, né? Ele começava a perceber que, não, o momento ali era político, o momento ali tinha hora de gritar, Quem era aquele, o Duvaldo Viana Filho, quem foi esse cara, né? O Gianfrancisco, que perdemos lamentavelmente, né? Então começamos a montar peças, Um Grito Parado no Ar, Rasga Coração, enfim. E eu conheci a poesia de Ferreira Goulart. Basicamente, poema sujo, né? A obra Poema Sujo. Aquilo me mexeu de tal maneira, e ali eu já estava também tendo contato com Fernando Pessoa. Ali mexeu minha cabeça de vez, né? Então, aí vem Pessoa. Quando eu li pela primeira vez o poema em linha reta, eu nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Aquilo, eu falei, gente, ninguém disse porrada, nunca tinha lido meu primeiro verso, uma coisa assim, entendeu? Um cara que... E um português. Não, um português. Aí, o que é isso? E quando o Ferreira começou a falar aquela coisa visceral, né? Enfim, naquele momento, embora muitos dissessem uma obra datada, pouco importa, mas naquele momento, era o momento que eu vivia aquilo, né? Movimento estudantil, 4 anos depois, se não me engano, 84, direta já, aquela coisa toda e tal. Então, novamente a literatura estava muito presente. Mas a partir de 85, 86, eu fui trabalhar em Vitória, Espírito Santo. Eu já tinha terminado meu curso também de publicidade e propaganda, só fui fazer minha pós-graduação em marketing depois, trabalhei como redator publicitário também em Brasília e Vitória, Espírito Santo. Quando eu voltei, já em 87, 88, depois assumi a direção de criação de uma agência de propaganda voltada para o mercado do segmento varejo, e fiquei nesta agência durante 16 anos, eu me tornei sócio dessa agência. Durante esse período, a minha poesia, vamos dizer assim, ficou arrefecida em canto, né? Eu não sei se eu estava vivendo novos valores ou então outras referências, tudo estava muito plástico para mim, mas como era a minha opção, se eu opto por aquilo, eu sou escorpião, né? Se determinar, é isso que eu quero agora, eu não posso perder o foco. Né? É a teoria do Forrest Gump, né? Como é que ele é bom no ping-pong? É fácil, não perco o foco na bolinha, né? E a bolinha da vez não, é propaganda, é isso, eu vou. Então. Aí ganhei alguns prêmios, como homem de criação, como profissional de criação. O jornalista estava vendo mais um colaborador, né, de algumas revistas especializadas em São Paulo. E eu fiquei parado assim uns 8 anos, mais ou menos, uns 8, 9 anos. Foi quando em 99 veio novamente uma corrente muito forte dos saraus, né? Foi quando eu conheci, encontrei vários grupos, aliás, eu acho que eu posso dizer abertamente, conheci vocês todos em 99, né? Então, assim, eu posso dizer que eu já estou assim, ininterruptamente, há uns 9 anos, vamos colocar assim, 7 anos, porque eu comecei um pouco em 97, né, com alguns grupos que eu já conhecia, mas a partir de 99, então nós temos o quê? 7 anos, 7 né? anos, forte. Mas assim, de uma maneira muito intensa, né? Então, o que aconteceu em 99? Eu estava para lançar meu primeiro livro. Não, chegou em 97, agora eu me lembro porque eu retrocedi um pouquinho, né? 2 anos antes, de 99, 97, eu decidi montar meu primeiro livro, né? Lançar meu primeiro livro, porque comecei a resgatar aquelas minhas referências, né, de infância, que tem muito de, não somente a poesia, mas a prosa também e tal. Já havia feito algumas oficinas com a Ana Vargas, né? Conheci algumas pessoas também, o Caio Trindade, o Marcos Vinícius, o próprio Tanus, que eu conheci a obra dele antes de conhecê-lo, eu já ficava assim encantado, né? E
eu acho que, eu sempre digo que quando você tem esse processo de lançar livros, o seu melhor livro é aquele que ainda vai ser lançado. Isso já foi dito e é verdade. Você está sempre aprendendo. Eu já discordo totalmente do meu primeiro livro, que eu já discordo totalmente do meu segundo livro. Vou lançar agora meu primeiro livro de ensaios agora, inclusive eu faço uma trajetória de um seriado Batman de Adam West, né, e Burt Ward em 66, que está completando agora na TV brasileira 40 anos, vai ser lançado agora de agosto e setembro. E aí tem um pouco também dos quadrinhos que eu falei, né? E eu sempre acho que está faltando alguma coisa, então eu tenho que sempre aprimorar, buscar mais um pouco. E voltando então, quando eu estava lançando meu primeiro livro, eu fiquei muito tímido, pô, como é que eu vou lançar? Não tá legal. Em 99 eu conheci uma pessoa muito generosa, que era uma pessoa ligada à música, né, o Beto Borges, que tinha um evento, que era uma citação do Vinícius, a poesia, a canção tem estar, né, em toda parte, uma coisa assim. E dali ele conheci outros poetistas e poetas amigos nossos, como Amélia Alves, né, Juju Campbell, e ali eu comecei assim a minha trajetória. Então, e aí, da literatura, novamente, as pessoas, pô, mas você interpreta muito bem, você é ator, então eu me formei, tinha feito Jacal, né, dessa trajetória, mas deixei o ator esquecido um pouquinho nesse período que eu fui diretor de criação. Como eu falei, meu foco era o publicitário ali, entendeu? Eu falei, pô, mas por que você não... Pô, vou te convidar para uma montagem assim. Aí eu voltei a atuar. E depois de algum tempo, eu larguei a empresa, voltei à produção artística, tudo por conta da literatura. Ou seja, a literatura me fez o ator, né? Me fez ator, me fez redator, e volta e meia ela está me empregando essas surpresas agradáveis, né? Mais ou menos por aí. Nós tivemos aqui, inclusive, com a Verônica Dias, porque você trabalhou em uma das peças, exatamente, né? Eu ia comentar, eu acho que esse segundo momento agora, que a gente pode fazer mais interativo, seria sobre o movimento poético, como estão as coisas, poxa, de uma forma simples, mas só 2 comentários. Primeiro, o gancho que ele me roubou, quando ele fez já fez a colocação dele, que ele está falando sobre as entrevistas. Né? E é muito curioso, lembrando o encontro de você com os zíngaros, né? Com os ciganos. Os zíngaros, gostei as zingaradas. Ciganada. As ciganadas, né? É que esses encontros estão um polo duplo. Né? Você encontra com a pessoa para guardar, mas ao mesmo tempo também para contar para todo mundo. Né? Tem essa característica, você quer guardar aquele encontro como uma coisa emotiva, sensível, importante, tátil, né? E que ao mesmo tempo você quer mostrar, você quer continuar, você quer dar continuidade. O define muito bem a palavra guardar. É uma magnífico dele. Esse negócio que você falou do cigano, viu bem, eu acho que ficou claro no depoimento, eu agora você está falando, lembrando, quando eu encontro com os contos orientais, as lendas que meu tio Livredo trazia pra gente, ali já estavam as lendas, que vão desencadear depois, porque veja bem, se eu não sou antropóloga, nem etnóloga, nem geógrafa, e vou escrever sobre um povo de cultura ágrafa e acabo entrando na USP, no Departamento de História e Geografia, lá no Centro de Estudos Zingari de Roma, com um trabalho antropológico de C&C, quer dizer, sou da literatura, olhei aquele povo com paixão, sim, por quê? Porque o cientista social, o cientista de uma maneira geral, ele se envolve objetivamente com as coisas, né? Mas o poeta, o escritor, é o elemento subjetivo. Então, povos de rua, né? Por que o povos de rua? Você se impregna com a rua, com a poeira da rua. Mesmo que eu faça um trabalho que seja catalogado no gênero ensaio, mas nesse ensaio tem que ter sempre o olhar do poeta, que é aquele que se impregna com o que ele vai escrever. O elemento subjetivo pula. E o cientista dá sempre o distanciamento, predomina o elemento objetivo. Você não entra com a faca, você colhe com o guarda-chuva. É mais ou menos a característica, inclusive, dessa nossa apresentação. Que me perguntaram uma vez, por que você não usa questionário com perguntas objetivas? Aí você pode estabelecer comparação. Imagina se eu ia abrir mão dessa riqueza de subjetividade das histórias que vocês vêm me contando. E esses índoros, foi muito bom você falar que isso aí foi uma riqueza tão grande, quer dizer, olha o paradoxal, um pessoal de literatura ágrafa que não permite que a sua língua seja publicada e que tem um certo desprezo pela linguagem escrita, esse povo é que me faz escrever livros. Quer dizer, e aí eu vou descobrir o cancioneiro cigano, eu trago, que Melo Moraes já tinha descoberto lá no século XIX, mas eu trago um cancioneiro contemporâneo.
e descubro que a poesia, de repente, para eles de tradição oral, são duas coisas que os ciganos têm: lendas, não é? Porque é tradição oral, é assim que eles, por isso eu fiz lendas, histórias ciganas no Brasil e no exterior. Recolhi no Brasil e Espanha, Rússia, e com correspondência e com idas lá também. Quer dizer, me fez viajar, que é uma característica da minha personalidade, do sagitariano, que adora uma viagem na cabeça e literal. Então, esse encontro me provocou isso. Lendas que estavam lá na infância, né? E a poesia, porque se eles são povo de cultura oral, você precisa ver as trovas do cancioneiro deles, do Catumbi, que o Melo Moraes pegou, e que até hoje tem lá. Os trovadores fazem trovas, porque, claro, tradição oral, a poesia é muito melhor de eles se manifestarem. E o lendário deles está na infância lá, está quietinho lá na minha infância, que a gente resgata. É aquilo que eu falei, acho que no início: sem a lembrança, meu amor. É um verso meu: não há nada a contar. Tudo é a memória. É a memória. E a memória é muito mais do que a lembrança estrito senso. Fatos narrados, enredos, simplesmente. Mas é a emoção que a gente carrega, que a gente traz. Dizem que a memória ainda não é a poesia. Não é a poesia, mas ela pode desencadear. Não só a lembrança, a memória, a emoção, mas eu ia colocar uma palavra aqui em foco, inclusive para a gente pegar a questão de como estão as coisas atualmente, é a questão da liberdade. Eu pego a sua liberdade no recontar dos finais e a liberdade que a gente tem de tudo integrar com a poesia, o corpo, o falar, o teatro, a oralidade, a música, né? Eu acho que, de certa forma, não só a poesia, mas essa capacidade de lidar com essa liberdade é que faz com que esses movimentos poéticos, essas atuações continuem. E de uma forma tão rica, o delírio que você comentou, que você espera ao final de uma apresentação. Delirar um pouco. Porque é toda apresentação formal, de certa forma. Você tem que impor limites. Você tem palavras que incomodam, você é obrigado a entregar horário, os horários de cada um falar 10 minutos somente, não contar a história toda da sua vida. Infelizmente, que seria interessante. Mas é necessária essa liberdade, principalmente essa liberdade de você integrar, sair do papel, da mera influência da leitura escrita, né? Mas integrar com outras linguagens, com a sensação do corpo. Né? E eu quero perguntar a vocês, de forma formal, mas caótica e desordenada e liberta, como é que estão as coisas? Eu acho que a pergunta simples e a resposta bem complexa. Olha, vamos falar em termos, você está falando dos movimentos poéticos? De movimentos, de encontros emotivos ou não, ou se é necessário um pouco mais de... Jorge Ventura datou. Mais ou menos isso que ele falou é real. Eu já fazia, por causa dos livros, os eventos ciganos. Isso é uma coisa à parte, não tem a ver com esses movimentos poéticos, né? Dali eu peguei a estrutura. Centro Cultural Banco do Brasil, Casa de Rui Barbosa, Museu de Imagem do Som, mas sempre tendo os ciganos como tema. A poesia só foi entrar na minha vida em 98. E aí eu esqueci de falar uma coisa que, como o Gil diz que quem me deu o rego compasso pela Bahia, eu não teria escrito absolutamente nada, tirando os ciganos, se não fosse o bairro onde eu morei 30 anos, chamado Santa Teresa. Porque este nono livro é sobre Lapa, Santa Teresa e Pelourinho, dos artistas entrevistados aqui dos 33, tá? Livro que me deu quase um prêmio Jabuti, fiquei lá finalista de categoria Ensaio e Religião. Dos 33, 17 são de Santa Teresa. O primeiro livro de poesia chamou-se Revisitando o Bairro de Santa Teresa e Outros Caminhos. Numa escolança tem Santa Teresa. Aquele convívio com artistas de teatro, cinema, dança, literatura e vizinhos, porque o bairro geograficamente permite isso, aquela diversidade, aquela proximidade com a Lapa, isso tudo me fez, foi definitivo. Eu morei em Santa Teresa desde os 16 anos, casei e fui morar em Santa Teresa. Aquilo ali me deu a formação, momento em que Santa Teresa só tinha os estrangeiros e as famílias tradicionais. Então, começaram os exilados, né? O pessoal da Argentina, os chilenos, e aqueles que não enlouqueceram, que estavam vivos na época da política, da repressão, que não foram para Lumiar, que não foram para Trancoso, que não foram para Mauá, descobriram ali, na cidade, aquele paraíso. Foi um choque para aqueles moradores antigos, foi um choque isso. Os moradores eram as vitrolas altas, nós tínhamos que dar festa, nós estávamos massacrados, nós perdemos amigos, nossos amigos morreram
né? Nós ainda estávamos vivos, começávamos a dar festas em Santa Teresa, as famílias acostumadas com aquele silêncio. Então eles tiveram que, esse povo que chegou lá em 70, que modificou um pouco aquela coisa, mas quem manda eles terem aquela geografia onírica? Quem manda eles terem uma Teresa de Ávila, que deu nome àquele bairro, a santa dos intelectuais, ao mesmo tempo a brilhante maga, né? Quem manda eles terem aquela aura em Santa Teresa? Então Santa Teresa foi definitiva. E eu comecei ali na biblioteca de Santa Teresa, em 98, a fazer um encontro chamado Literatura e os Mil e Uma Artes. Logo depois surgiu o Festival de Inverno, e aí eu passei a ter os eventos em Laurinda, em Santa Teresa, que hoje mantenho, saio de Santa Teresa, mas continuo fazendo ciranda literária. O Bar do Marcou, me mudo para Laranjeiras e carrego e estou ali no Conversas Casadas. Eu acho que está diverso o movimento. Carrega o movimento contigo. Como uma cigana. Eu acho que eu, como uma alma de cigana, carrego para onde eu vou aquele meio de vida, porque de Laranjeiras é tão fechado, é tão diferente de Santa Teresa, que tem uma vizinhança, que o pessoal se comunica para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, tudo se sabe, é uma província. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu sou desse jeito. Fui lá, casas casadas, misturando. Agora, eu acho que uma coisa era diferente. Antigamente fui muito criticada, e alguns outros também, porque falava assim, a poesia já tem pouco espaço, vocês vão ficar botando música, crônica, conto, e teatro? Que isso? Poesia! Como você vai separar as modalidades de arte? Como você vai não deixar alguém tocar uma música? Um cronista tem que ser só poesia. Eu acho que esse encontro, porque tudo é poesia, aquilo é poema, mas tudo é poesia. Então eu comecei a achar que tinha que colocar nos eventos uma pessoa que vai falar sobre o seu filme, porque isso é poesia também, apesar de não ser poema. Então acho que os encontros ficaram meio misturados. Eu gostaria de ouvir também. O fato de nós termos hoje um cineasta, né, como Nelson Pereira, na ABL, né, eu acho que é um pouco disso. Né? Eu queria pegar um pouco desse gancho também, essa coisa dessa múltipla manifestação, né, em nome da poesia, porque eu queria falar um pouco também do ator, né, que se preocupa, eu no caso, né, com uma questão muito ligada ao uso dessa palavra, e acho que tem a ver também com os encontros. Eu acho assim, hoje uma poesia vive assim, ela é diversa, sim, mas às vezes há um grupo onde se fragmenta de tal maneira, por uma questão de vaidade, e não diz muito nada a que veio. Ou seja, por alguma opinião adversa, vamos colocar assim nesse termo, briga com outro líder e monta um outro grupo. Mas a proposta de trabalho é a mesma. Então isso não acrescenta nada, isso fragmenta, isso não torna uma coisa vária, diversa, diversificado no sentido assim, tem uma outra proposta, surgiu um outro encontro, um outro sarau. E eu acho que essa manifestação múltipla, envolvendo a arte plástica, a música, né, a crônica, o conto, a leitura de contos, é muito importante. E quando eu falo do ator, existe sempre uma questão que é muito elástica. Mas ele é ator. Não escreve, tá vendo? A interpretação em primeiro lugar. Eu acho isso muito importante. O ator, para o ator, no caso, eu me preocupo muito com isso. Eu acho assim, ele está emprestando a palavra, né, ele está colocando o seu talento, mas ele está pegando essa palavra e tentando, da melhor maneira, fazer esse transfer para a dramaticidade. Né? Então é muito importante para o ator ter consciência de que a palavra tem que estar em primeira instância, em primeiro momento. E a interpretação dele logo adiante, para ele colocar a palavra em primeiro plano. Mas há pessoas que nem são atores, se julgam intérpretes, enfim, que berram, que gritam e acham que estão interpretando, o que é pior, às vezes são os próprios autores, que têm textos maravilhosos, mas destroem seus próprios textos. Não estou dizendo que deva ser sempre interpretado por ator, não é isso, até porque existem vários atores excelentes que não sabem interpretar um poema. Isso eu já vi, né? Fantástico. Trabalho muito bem no palco. Agora, também não podemos generalizar. Não podemos dizer que não. Poesia, ator é ator. Então, só o próprio autor que tem que interpretar o seu texto. Não vamos radicalizar. Como também temos que tomar o devido cuidado, a atenção, para que este intérprete, este ator, tome o devido cuidado na hora de interpretar um texto.
para que, como o nosso Mário Quintana Isso fala, que eu ia dizer, né? estou pensando nele. Por que Para representar? que interpretar um poema Não, se um poema já é uma interpretação? É uma representação. Eu estava olhando para ele aqui, Exatamente. pensamento. Agora, isso não quer dizer, nós vamos agora, Não, já claro. deve ter colocado, nós sábado agora faremos uma grande homenagem ao Mário Quintana. então faremos uma leitura dramatizada. Só ele é ator do grupo e Lucas ainda. O resto vamos ler. Nem temos que O decorar que é também. isso, senão uma dramatização, só que uma leitura assumida. E vamos dar tudo de nós ali. Nós vamos respeitar o quê? O texto do Mário. Vamos contar a vida dele pela poesia, sem Exatamente. falar uma palavra. Então, eu acho que assim, e o que eu vejo hoje? Eu digo isso, eu estou assim, Não, da mas pânico, não, ele tem mas que nos fazer últimos 2 anos eu fiz mais de 200 apresentações em performance, encenações poéticas e apresentações teatrais. Nem sempre, você sabe que a realidade do poeta, né, a gente não vive disso, né? Mas às vezes, na medida do possível, a gente encontra um horário extra e tal. Mas o que acontece? Você percebe nesses encontros, eu estive numa boate, né, do que a gente chama de boate alternativa, né, ambiente alternativo, e que ali é um turbilhão de manifestações, mas não se apega a nada, nem ao teatro, nem à própria performance, nem à poesia, fica uma coisa solta. E eu fui um dos convidados ali. Então, se você me perguntar se valeu a pena, eu generosamente atendi a solicitação, o convite, eu acho que é muito válido, sem citar nomes, é claro, respeitando todos, mas eu acho assim, tem que ter uma proposta. Senão fica uma coisa muito solta. Uma coisa é você ter uma variedade, um cardápio variado de encontros, de saraus, que são bem organizados, quando você... Enfim, a gente sabe, né? Você fala o trigo dos dois, sabe o que é bom e o que não é. Eu também já coordenei um evento também, eu via muitos problemas, mas aí de uma outra ordem, até na questão da postura de apresentar, você tem que ter ritmo, tem que ter... Entendeu? Tudo isso faz parte de uma boa apresentação. Agora, se não tiver uma proposta, não adianta. E a proposta pode ser até mesmo, como ela comentou, a leitura. Nós não somos obrigados. Não somos obrigados a decorar e não somos obrigados a soltar fumaça e luzes. Exato. E o poema? A proposta está definida. Ou pode ser uma proposta de propostas múltiplas. Também pode. Sim, com certeza. Não tem que ter cânone, tem que ser assim, porque senão não vale. Não é assim, esse cânone que é... Exatamente. O cânone, ainda que o cânone seja dito como uma vanguarda. A vanguarda, quando tem seus cânones, também é terrível. A chamada vanguarda. Agora tem o seu programático, você mesmo comentou que a sua descoberta foi Manuel da Poesia, foi Manuel Bandeira, que não tinha um programa como tinha o Oswaldo de Andrade. Não, ele já era modernista de carteirinha. Deixa eu apenas fazer uma interrupção pelo seguinte, nós estamos chegando ao final, nós temos mais 5 minutos e uma coisa que pode ter que ficar clara para os nossos telespectadores é que a grande maioria das pessoas que estão aqui se apresentando e dando seu depoimento são coordenadores de eventos poéticos, organizadores, participantes, integrantes e até idealizadores de instituições, vamos dizer assim, poético-literárias, editores que se preocupam em organizar de forma institucional eventos, encontros e saraus. E eu gostaria de deixar esses últimos momentos, inclusive para a Márcia Leite e D'Artagnan Holanda, fazerem a apresentação dos projetos que eles encabeçam. Nós temos mais 2 minutos. Eu sou a atual vice-presidente da PERJ, você sabe que é a Associação Nacional de Teatro do Rio de Janeiro, que já está na luta há 16 anos, e tem aqui a pergianos aí na plateia. E nós fazemos encontro mensal, mas apoiamos diversos outros eventos, projetos há pergianos, como D'Artagnan, que vai falar depois do dele. A PERJ é uma associação que vive para a poesia, tanto que se mantém há 16 anos na luta, quer dizer, às vezes até confundem a PERJ com o sindicato, mas não é. Nós temos um encontro mensal, que é toda segunda-feira no Estação República, no Cadejo. E eu idealizei para a PERJ um projeto que se chama Todas Elas e Alguns Deles, que é um enfoque na voz feminina da poesia contemporânea. Isso depois da lei do cânone, da lançamento daquela antologia da lei do Cunha. Eu já isso era um projeto pessoal de 98, que está na Trajetória do Coração Feminino, que eu apresentei na CEFRE, Curva e tudo. Agora é um projeto pergiano, que é mensal no Conselho Estadual de Direito da Mulher, com o público foco, são as mulheres da comunidade, e elas vão e elas adoram. E a poesia reina. D'Artagnan, por favor, tetra pura poesia. Atualmente, o trabalho que eu faço um trabalho
na Associação dos Antigos Funcionários do Banerj, onde eu sou diretor cultural, e lá, evidentemente, que rola a literatura de um modo geral, né? Poesia, crônica, ensaio. A gente trabalha com os associados. Também, juntamente com mais 20 e poucas pessoas, nós fazemos, já vai para 4 anos agora, o Clube da Poesia, no Sindicato de Escritores do Estado do Rio de Janeiro, né? E já temos uma coletânea, estamos este ano, de repente, até quem sabe, dezembro, editando uma outra, né? O Pé da Poesia, nós tivemos um evento de 2000 até 2001, 2002, chamado Pé da Pura Poesia, onde Carlota e eu reuníamos os poetas lá e fazíamos um evento toda sexta-feira à noite, que lá resultou 3 coletâneas de poetas que lá compareciam. Hoje nós temos o Bom Dia Poesia, todo primeiro domingo do mês, já está no 5º ano, agora em outubro nós vamos fazer o aniversário, são 5 anos de existência. Temos o trabalho de teatro, que juntamente com Carlota Duarte eu faço, a minha parceira, né, de todas as horas. Nós fazemos um trabalho na Ilha do Governador, já no 3º ano, já com a 4ª peça sendo montada. Esta peça agora é em cima do meu livro aqui, Na Intimidade é Coisa Muda de Figura, com esses três, essas 23 pessoas da terceira idade, né? E mais algumas coisas de outras que nós fazemos. E agora, eu só queria dizer que é muito importante a cumplicidade. Por que o movimento poético? Desde 13 anos de idade, mesmo em Belém, trabalho eu com isso. Essa cumplicidade, esse repartir o sentimento, onde a gente sente, a gente não pensa, pensar complica, sentir é melhor. Então, nós juntos, de mãos dadas, um passa a sua experiência para o outro. Você ler um livro somente, você assistir um filme, você até um jogo de futebol, se ele não é comentado, se ele não é repartido com as outras pessoas, eu acho que fica capenga. Eu acho que isso é muito importante. O importante, cumplicidade e a generosidade, se eu puder encerrar com essa palavra, porque infelizmente nós temos que chegar ao final. Mas assim que é bom, gosto de quero mais. Gosto de quero mais, Isso é bom. exatamente. Então eu gostaria de imensamente agradecer a presença de Jorge Ventura, Cristina Costa Pereira, Natanha Holanda e Márcia Leite, e mais uma edição. Nós que agradecemos. Nossos leitores da Ribalta. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.